Olá, os números são alarmantes. Todos os anos, centenas de milhares de pessoas morrem no Brasil vítimas de um infarto do miocárdio. E mais, as doenças cardíacas são as que mais matam pessoas no mundo inteiro. Quais os fatores de risco? Como prevenir? Como reconhecer que uma pessoa está sofrendo um infarto? E como prestar socorro? Infarto do miocárdio, este é o tema do Saúde e Vida de hoje. Participam do programa o deputado Adriano Diogo, do PT, e os cardiologistas Dr. Bruno Valdigem, do Hospital Dante Pazanese, da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, e Dr. Luiz Francisco Ávila, do ENCOR São Paulo. Obrigada a todos por estarem aqui para falar de um tema extremamente importante, que antes do programa a gente já estava, né, deputado, debatendo esses números, qual o tamanho desse problema, né, no Brasil, por exemplo. A gente não tem nem números precisos, porque muitas vezes a pessoa morre de infarto e não tem o diagnóstico feito, né? Obrigada pela participação, deputado. Eu agradeço o convite. Mas é assustador, né? A falta de sintoma é uma coisa que assusta muito, né? Acho que esse poderia ser o primeiro encaminhamento, né? Essa questão do sintoma, dos exames da prevenção, acho que isso poderíamos começar a perguntar para os médicos. Perfeito. Então já vamos agradecer a participação do doutor Bruno e já nessa questão, doutor. Que sintomas são esses? Todo mundo fala, né? Aquela pressão no peito, a dor do lado esquerdo, dormência, fala assim, enjoo, talvez dor nas costas do lado esquerdo também, mas são esses sintomas mesmo? E quando não há sintoma nenhum? Obrigada pela participação. Obrigado pelo convite. Na verdade, o sintoma clássico do infarto, esse que a gente tem na cabeça, essa dor opressiva no peito, ou então, na verdade, um peso no peito mal definido, e é uma coisa que às vezes, isso é interessante como sinal de alerta, mas boa parte das vezes o próprio infarto começa, ou a angina começa, com uma manifestação fora do comum. Qualquer dor que vá da mandíbula até o umbigo pode ser secundária ao infarto. E especialmente em mulher, na verdade, o sexo feminino até é uma arte compreender até nesse ponto. Porque boa parte das manifestações que são comuns no homem, que é isso que a gente chama a atenção do peso no peito, do calor no peito, na mulher tem uma manifestação um pouco menos típica. Quer dizer, as mulheres são mais assintomáticas ainda do que os homens? Eu não vou dizer assintomática, mas elas têm uns sintomas que não são característicos. Por exemplo, porque talvez ela não apresente esse peso no peito, ela vai sentir uma pontada ou um calor, uma queimação. A queimação, na verdade, é uma coisa bem típica mais típica do sexo feminino. Enquanto o homem como se fosse uma azia, por exemplo? Pode ser. Boa parte dos pacientes que às vezes tem um diagnóstico de infarto que não é feito na hora adequada, vem com essa queixa, uma dor na boca do estômago, uma dor em queimação que fica sendo tratado como azia, como queimação, como uma irritação gástrica, e eventualmente a pessoa está infartando. E deixa de procurar o auxílio porque começa a se medicar em casa, começa a tomar alguma coisa e perde o tempo ideal para se tratar e ter o tratamento melhor que ele pode ter. Doutora Ávila, muito obrigada pela sua participação. Pode vir sem sintoma nenhum, e são números até impressionantes, né? Das pessoas que têm como primeiro evento de uma doença coronária, a morte súbita, ou seja, tem um infarto e morre. O Bruno falou, ele descreveu sintomas de dor pensando no infarto. Hoje a preocupação, né, Bruno, é você descartar o infarto dentro da dor torácica. Então a dor torácica passa a ser uma preocupação. E como é que eu descarto dentro de uma dor torácica, que pode ser refluxo esofágico, pode ser meteorismo, pode ser gases, pode ser esofagite, pode ser gastrite? Como é que eu descarto o infarto? Isso é importante. Então, quando você tem a dor torácica, eu tenho que tirar desta dor torácica o que mata. Então, eu tenho que descartar o infarto do miocárdio, a angina, ou afastar causas cardíacas ou cardiovasculares, aorta, etc. O problema da doença coronária é que quando ela vem com essa sintomatologia, qualquer mesmo que frustra, é uma manifestação. Mas grande parte da doença ocorre sem sintomas. Então, na população que irá infartar, a gente pega a estatística americana que é mais consistente, em torno de 1.200.000 pessoas infartam, têm síndromes coronarianas ou terão nos próximos 12 meses. Metade dessas pessoas, 50%, 600.000 pessoas, não tem sintoma e a primeira manifestação da doença coronária
é a morte súbita. Então aí você pergunta, mas escuta, não se faz diagnóstico? Muitas dessas pessoas estão indo ao médico, vão ao médico, e com o arsenal de exames convencionais, você não faz o diagnóstico da doença. Isso, uma doença silenciosa. O deputado Adriano Gil está justamente querendo abordar essa questão, né, deputado, dos exames, por exemplo, do colesterol, né? Queria que o senhor abordasse... Quando você perguntou assim, o colesterol é importante, existe uma série de dados que o médico suspeita da doença coronária e deve controlar. Obesidade, sedentarismo, tabagismo, diabetes, nível de colesterol. Então, são dados que você pega de um paciente em uma conversa, na sua entrevista de consulta, e que te inferem você ter uma preocupação ou não. Então, tem dado histórico familiar, você tem uma série de informações que te direcionam a se preocupar mais com a área cardíaca. O fato de você ter o colesterol alterado, o número de colesterol total, ele não deve ser, assustador, deve assustar, mas você pode ter um componente de colesterol bom nas frações do colesterol, que é o HDL, que num atleta sobe muito em pessoas que têm uma característica genética específica. O colesterol total é alto, mas à custa de colesterol bom. O vilão da história é o LDL, que é o colesterol que deve ter baixo. Agora, existem pacientes que mesmo com a dosagem de colesterol dentro da média estatística, então imaginem que seja 200 o número, tem pessoas que com 200 desenvolvem a doença coronária. E aí você medica e elas vão para 150 e continuam desenvolvendo a doença coronária. Então, o número que rege é paciente dependente. Cada paciente tem um nível em que ele se adequa. Populacionalmente, o número do laboratório trata estatisticamente a população, é o número que você deve ter em mente de manter o seu paciente. Mas existem pacientes que, mesmo com colesterol mais baixo, desenvolvem a doença ou continuam a desenvolver a doença. Isso não tem explicação? Não tem. Esse é um grupo de pacientes que se foca muito no estudo, porque já são pacientes doentes. Então você tem o diagnóstico, ele tem doença, você já identificou a doença, aí você trata. E você tratando, traz do ponto de vista bioquímico, nem estou comentando o cigarro, que já deve ter parado, a atividade, mas a bioquímica, você traz toda a bioquímica do paciente para um padrão aceitável, correto, adequado, e isso é muito bem determinado nas diretrizes da cardiologia. E mesmo assim, quando você avalia ele num período posterior, ele continua com doença. Mas doutor Bruno, parece pegadinha isso, né? Já tem uma sintomatologia, tem a clássica, aquela que todo mundo sabe, mas tem aquela que pode ser qualquer outra coisa. E tem aquela que nem aparece, os sintomas você não percebe. E ainda por cima, mesmo com todos os elementos, o colesterol, triglicérides, pressão, diabetes, né, a glicemia, tudo certinho, você ainda pode ser, potencialmente, estar num grupo de risco, por exemplo. Sim, tem algumas pessoas que, em especial, uma coisa que a gente valoriza muito é a herança genética. Hoje em dia, a herança genética entrou na medicina, em quase todas as áreas, mostrando a sua força, o seu papel. Então, pessoas que têm história familiar, que os pais ou as mães tiveram doença coronariana, ou infarto, angina, alguma coisa, especialmente em idade mais jovem, já são pessoas que devem requerer alguma atenção especial. Pessoas com algumas doenças que chamam atenção, por exemplo, diabetes. Diabetes frequentemente é subvalorizada. A pessoa acha que está com o açúcar razoável no sangue, mais ou menos se cuida pouco, foge da dieta, foge um pouquinho, vai deixando. Isso é um vilão silencioso. Eventualmente isso está facilitando o depósito de gordura na coronária, que o infarto é isso, na verdade. Tem vasos que levam sangue para o coração, que são as coronárias. Eventualmente começam a formar placas de gordura e cada vez menos sangue chega porque tem muita gordura em volta do vaso, por dentro do vaso. Uma placa dessa se rompe, é um infarto. Tampa o vaso e o coração não recebe mais sangue. Se a placa vai progredindo aos pouquinhos, vai faltando sangue aos poucos e a pessoa sente que cada vez que faz esforço começa a sentir alguma coisa. Isso é a angina. Então são doenças que são, na verdade, são a mesma doença com manifestações diferentes. A angina, ela pode... A pessoa que tem episódios de angina... Aliás, o que é angina? Vamos já deixar claro o que é a angina.
Angina é a sensação de dor no peito, geralmente a angina clássica é descrita como você falou no começo, que é aquela dor em aperto que costuma passar para o braço, que dura, só que é uma dor que aparece geralmente com esforço, estresse emocional. Acelera o coração? A gente tem essa sensação? Consegue sentir ou não? Não necessariamente, você sente o peso. Algumas pessoas têm arritmia associada, que a arritmia está muito associada também à angina. Angina. A angina é a dor. A angina é a dor. É a dor que vem geralmente com esforço, com estresse ou com alguma situação que exija mais do seu coração. E elas podem vir associadas, angina com arritmia? Podem. A angina com arritmia, especialmente o infarto com arritmia, o infarto... Vem junto. O infarto cria um berço para algumas arritmias. E deforma o coração de uma forma que essa parte que infarta, uma parte que morre do músculo, permite abrigar algumas arritmias lá dentro. Tanto que essa questão da morte súbita, do infarto, está muito relacionada, o Dr. Ávila falou muito bem, e até a Sociedade de Arritmia promove anualmente o Dia de Prevenção da Morte Súbita, que tenta fazer algumas campanhas de educação, e a grande parte das pessoas que morrem no mundo todo está relacionado a doenças cardiovasculares. E boa parte dessa é doença de coronária, como infarto e angina. É assustador, eu fico assustada, deputado, assim, de imaginar que o coração, ele às vezes pode estar sendo sobrecarregado e a gente não perceber, né? E acho que esse é um dos maiores problemas aí dos cardiologistas, eu imagino, né? Porque eu acho que a população tem uma grande dificuldade de ter acesso aos exames. Até aos exames. Exames de imagem e mesmo os exames de química, do sangue. Isso, e eu acho que o Dr. Ávila podia... Dr. Ávila, qual é o número de eventos de agudos de sistema de coronário que existe estatisticamente no Brasil comparado com os países? O DataSUS, a informação do DataSUS você tem um evento coronário no Brasil a cada 3 minutos. Eles pegam um número de casos, dividem pelo tempo no ano e chegaram a esse número. Nos Estados Unidos, esse número é 1 minuto e 20 segundos. Então, a cada 1 minuto você tem alguém em algum lugar da área geográfica do país tendo um no evento Brasil, coronário. O DataSUS fala em 3 por 3 minuto. Em alguma coisa, Mas esse número não pode estar... paciente a cada 3 minutos. Subdimensionado? Certamente está, a notificação porque isso são locais em que existe a notificação. Então, mesmo nos grandes centros, essa notificação não é a ideal. Então, os mecanismos... Hoje está se criando um mecanismo mais consistente de informação. Mas você tem áreas do país que nem saúde tem, nem atendimento tem. Então, muito menos a informação do que aconteceu. Não tem diagnóstico, morreu de nó nas tripas. Você não sabe o que é. E como o Bruno bem falou, o infarto ele causa a disfunção cardíaca, ele consome músculo, quando o infarto é a morte do músculo cardíaco. Que é o miocárdio, o famoso miocárdio. Esse é um músculo que é a parede da bomba, que o coração é uma bomba muscular, é uma bomba aspirante premente. Ela pega sangue e manda sangue para o corpo inteiro. Apesar de ser cheio de sangue, o coração não se nutre desse sangue. Só passa por ali? Ele fica cheio de sangue, mas não se nutre. A célula cardíaca não se nutre do sangue que ela tem dentro dele. O coração se nutre pelas artérias coronárias. Então, o sangue sai do coração, enche a artéria coronária, aí é o músculo cardíaco, tem a sua nutrição. Quando você tem a obstrução parcial ou total, se for total, infartou. A área infartada é perda de músculo. O músculo morre. O que varia é quanto de músculo morre, em que lugar esse músculo morre, isso dá a gravidade e o tamanho do evento cardíaco. Só que, quando falta sangue no coração, você tem dor. Se você tiver obstrução total, é interrupção do sangue. Então, aí você morre. Se tem, o músculo morre. Se você tem uma obstrução parcial, a hora que você faz esforço, que você fica emocionado e o coração aumenta o trabalho, aquele sangue que está chegando é insuficiente para a parede dói. Você tem a angina, essa parede dói por falta de sangue, como se fosse uma cãibra, e essa dor limita você. Então você para, doeu, você para, aí a quantidade de sangue que está sendo levada para o coração se ajusta à necessidade e para de doer.
Então esse é a angina. Quando você infarta, é a perda de oclusão, e aí esse músculo morre. O evento da arritmia é que durante o período em que falta sangue no coração, que você tem angina, existe uma alteração metabólica nesta região muscular do coração, que em alguns casos facilita circuitos de arritmia. E o paciente que tem angina pode morrer não infartando. Ele faz arritmia, e aí a arritmia tem o seu curso, dependendo, tem arritmias muito severas, o coração entra em algumas situações graves e a arritmia mata. É um colapso. É um colapso elétrico, é uma desorganização elétrica, e o coração passa a bater de maneira desorganizada, e isso pode levar a óbito. E no infarto é a mesma coisa. O infarto pode matar no momento inicial por disfunção, que é um infarto maciço, ou ele gera arritmia, porque existe alteração metabólica, isquêmica, falta sangue, falta oxigênio na célula, ela começa a liberar uma série de substâncias e induz a arritmia, e você pode ter arritmia na fase imediata do coração, ou depois que esse tecido que morreu foi substituído por fibrose, e esta fibrose, a transição da fibrose favorece alguns circuitos de arritmia, e a arritmia passa a ser extremamente danosa nesses pacientes. O problema é que quando você tem um paciente com dor torácica, que foi o que vocês abordaram, a dor torácica não é de fácil avaliação. Quando ela vem absolutamente franca, dor clássica, eletroalterado, aí fica tranquilo, está no livro grosso, você vai lá, está lá. O problema é quando a dor é incaracterística e você, mesmo em unidades de emergência, pode levar até 12 horas para fazer o diagnóstico de infarto. Mesmo num pronto-socorro. Você fica esperando dosagem de substâncias que são marcadores de músculo, o eletronormal, a clínica não te convence. Então, é uma dor, mas não é uma dor tão importante, ou não é uma dor tão característica, você mantém o paciente sob guarda e em fase de estudo, para definir com exames posteriores. Mas existe um tempo. Existe maneira, assim, hoje, de você, nestes pacientes, com esses quadros não característicos, de você ter um diagnóstico mais rápido, e é onde entra a imagem, por exemplo, que é a tomografia coronária, que é um exame que em 5 minutos você sabe se a coronária está lesada ou não. Então, vou dar um exemplo para vocês. Vários pacientes que estão nessa fase de janela de estudo, com uma dor incaracterística, sendo mantidos no hospital, numa unidade de urgência, avaliados, e vai para a tomo coronária e a coronária é normal. Então, aquela dor, você afasta o risco iminente de doença, de ser uma angina. Então, vai tratar como se fosse... Aí você tem tempo para ver se tem refluxo esofágico, se tem uma gastrite, se tem algum outro problema, se a aorta está normal. O problema é você descartar que aquele evento esteja... E tem mais um dado assustador, que é o seguinte. 6% dos pacientes que têm alta, estatística americana, tem alta dos hospitais americanos infartados. E sem que tenha... Não fez, está tudo bem, está tudo normal, até logo, muito obrigado. Nem chega, não se cerca. Ele está infartado e não fizeram o diagnóstico. A gente tem que ir para um breve intervalo e tem coisas extremamente importantes que foram ditas aqui, que são esses sintomas que não são os clássicos, né? Tem um funcionário da casa, daqui da Assembleia Legislativa de São Paulo, ficou 2 dias se sentindo muito mal, tendo enjoo. Muito enjoo, muito enjoo, muito enjoo. Estava infartando. Mas nós voltamos a falar sobre isso no próximo bloco. Saúde e Vida volta falando sobre infarto do miocárdio. O deputado Adriano Diogo, aqui no intervalo, falava da questão dos exames, né, deputado? Então, porque, doutor Ávila, a tomografia das coronárias mudou o rumo do diagnóstico, há quanto tempo isso, e se está massificado, se é admitido pelo SUS? Essa acho que é uma questão... Tomografia em coronárias existe há uns 8 anos. E nesses últimos anos a máquina em si evoluiu brutalmente e os médicos aprenderam a usar cada vez melhor a tomografia dentro da cardiologia e
se tinha muito medo de radiação, e isso caiu brutalmente. Quantidade de contraste também não é uma coisa que chama atenção, hoje também é muito pequena. E é um exame que vê a anatomia coronária de uma maneira muito pouco invasiva. Então, como é que você vê a anatomia coronária? Ou você vê com cateterismo, então passa um catéter pelo sistema arterial, entra na aorta e injeta contraste diretamente na artéria coronária. Essa é uma maneira. E a segunda maneira é você, por meio tomográfico, faz uma injeção venosa e o contraste te dá um desenho, mostra com clareza a artéria coronária e a parede da artéria coronária. Porque a lesão pode ser uma lesão, se houver obstrutiva ou não. Você pode ter pequenas placas, mas não de caráter obstrutivo. Mas a informação importante é que a artéria está doente. A informação qual o grau de obstrução, se houver, ou se existe ou não a coronária tocada. Porque aí você tem uma doença, você tem arteriosclerose, você, se não tiver um problema agora e não se cuidar, certamente terá no futuro. Então a tomografia veio num momento muito importante em que a incidência da doença coronária é alta, o diagnóstico precisa ser feito precocemente, porque é melhor você tratar de um paciente com doença coronária do que você tratar de um paciente com doença coronária que já teve um evento. Já infartou. Aí o Bruno vai ter arritmia, complica, muda totalmente. Do ponto de vista social. Como disse o Dr. Bruno, deforma o coração. O infarto? É. Eu acho que o Bruno até pode discutir do ponto de vista elétrico. Do ponto de vista anatômico, o músculo é substituído por fibrose. E aí inúmeras coisas, a geometria ventricular muda. Muda totalmente. Você pode ter o coração dilatando, você pode ter formações de aneurismas, e isso, toda a transição entre a fibrose, que é a substituição do músculo morto, com o músculo normal, é uma solução de cultura aqui para a arritmia. Então, a arritmia também hoje, que é um fator que leva a óbito de uma maneira muito, muito importante, ela aumenta assim, a cada dia como o diagnóstico aumenta, porque você começa a intervir em arritmia, que você não fazia no passado, o Bruno podia até discutir. Então, hoje você aborda mais. Agora, o exame, o SUS tem, existe uma preocupação dos grandes centros, é uma máquina que também não é muito complexa, é um tomógrafo de multidetector, e a maioria dos serviços já tem isso. São Paulo está muito bem dotado, o Dante faz, o Instituto do Coração faz, o HC, os outros centros do HC todos fazem. E existe uma variação pequena na potência da máquina, se ela corta mais, se ela corta menos. Mas todas de saúde são obrigados desde o dia 1º de janeiro deste ano, existe uma determinação da ANS que eles paguem esse exame. Criam uma certa dificuldade para fazê-lo, mas são obrigados a fazer. Não pode, o exame tem uma indicação absoluta. Então, paciente de alto risco, você é um paciente que você já sabe e está tratando ele de uma maneira completa. O baixo risco, você tem um grau estatístico ou populacional de preocupação pequena, porque jovem, você vai um jovem de 14, 15 anos com dor no peito, eu vou pensar em coronária se eu descartar tudo e ele tiver algum outro sintoma que eu vou pensar em coronária anômala, alguma coisa. Mas não pensaria numa abordagem inicial. Aí você tem a população de risco moderado, que tem fatores... Esse já vale a pena fazer. Esse vale a pena fazer. Mas e tem algumas características aqui que vale a pena fazer do ponto de vista social e do ponto de vista financeiro. Vai ser muito mais barato. Social é que você evita aquele cidadão de passar por um estresse de saúde que pode culminar com morte. Com morte, o afastamento do trabalho. Porque é muito mais barato você fazer tratamento preventivo do que curativo. Velha você trata com remédio e controla com remédio, e não com depois internação, procedimentos de alta complexidade. Falar das arritmias um pouco, doutor Bruno, que o doutor Ávila estava aqui provocando, inclusive, para falar das arritmias, que elas também são vilãs. A arritmia, tecnicamente falando, é qualquer frequência mais lenta ou mais rápida que o normal, ou seja, abaixo de 60 ou acima de 100 batimentos por minuto, ou variações da frequência. Isso aí é uma arritmia. O coração, depois do infarto, como o doutor Ávila falou, a gente chama ele remodela, ele muda. Quando a gente faz um corte, fica uma cicatriz, aquela cicatriz não é uma área funcional de pele. Assim como uma cicatriz fica no coração, não é uma área funcional de músculo.
Aquela parte que antes servia para contrair e bombear o sangue para frente, já não faz mais isso. E ali tem algumas células que vão ficar constantemente em sofrimento, que elas não morreram, mas não estão bem. E daí podem nascer as arritmias. E a arritmia é a principal causa de morte súbita, é a arritmia. Isso é um evento que a gente briga para cada vez mais identificar através de métodos cada vez mais elaborados, alguns simples, até no exame físico você consegue identificar algumas coisas, eletrocardiograma, isso é essencial. Aquele exame de estresse que normalmente um paciente que entra com um quadro que o hospital segura. Existe um protocolo hoje. Isso. Né, que um determinado quadro, você segura o cara lá, mesmo que o eletro não dê nada. E vai testando ele. Vai testando, tem as enzimas, né, que se testa, e tem esse exame de estresse. Isso. Como é que é isso? Porque parece maluco, né, para quem está em casa. O cara está lá com suspeita de infarto, está numa UTI, normalmente, né, com suspeita de que pode estar com um problema cardíaco mais sério. E aí você vai estressar o coração? Como é que é esse exame? As enzimas cardíacas, na verdade, que a gente tinha comentado, são pedaços que ficam dentro das células do coração, que a gente dosa, que quando infarta, quando aquela célula morre, ela solta partes dela na circulação. Isso, então você dosa no sangue. E isso tem tempo, não é isso? Tem um tempo, até chegar no sangue, chegar no nível que a gente... que é detectável, leva um tempo. É isso. Então, às vezes, por isso que às vezes demora 4 horas ou 2 horas para chegar um exame que não adianta colher na hora. Não, que chega, chega, você tem que segura a pessoa até o dia seguinte, ou mais que isso. Para você ver se realmente caiu no sangue naquela hora, se tem a ver com aquela dor que ela teve ou com o sintoma que ela teve. E isso aí são as enzimas, que cada uma tem uma, dependendo do que você solicita, você tem um tempo de espera, tem uma função. E esse que se acelera o coração? Se acelera, na verdade, a gente tem que... o que acontece? Se você não está numa situação duvidosa, uma situação que o paciente está relativamente bem, e você acredita que tem a possibilidade, durante o esforço, uma situação totalmente controlada, num ambiente protegido, que é o hospital, você facilitar o diagnóstico, você tenta fazer isso numa situação protegida para evitar que ele vá sair de casa, sair da rua e vai correr atrás de um ônibus ou brincar com um filho, alguma coisa assim, tem isso em casa. Então a ideia é simular uma situação dessa num ambiente controlado. Daí, e aí você percebe tanto obstrução, pode perceber que está ocorrendo um infarto, como uma arritmia. Dá para perceber as duas coisas? Dá para perceber. Geralmente o infarto, a conduta do infarto é mais específica. O infarto você consegue documentar que houve morte de célula do coração. Entendi. Isso são as enzimas que mostram isso, melhor. As enzimas documentam que houve essa morte da célula e caiu isso na circulação. Eventualmente chega numa fase muito tardia, muito depois do infarto. Tem gente que infarta, fica em casa e vai no hospital 5, 10 dias depois, quando você já não consegue encontrar essas enzimas no sangue. Então você faz um diagnóstico mais tardio do infarto. Então você tenta direcionar a investigação para outras coisas, mas nem tanto para o tratamento daquela coronária que fechou, mas mais para a prevenção das complicações do infarto, que são as arritmias, a insuficiência cardíaca, que a paciente vai ficar com falta de ar cronicamente, porque aquela área do coração fez falta para ele. A insuficiência, ela vai ser porque o coração vai estar trabalhando devagar e isso vai prejudicar o trabalho do pulmão, é mais ou menos isso. Ele vai começar a empurrar menos sangue para frente, não o suficiente. Ele vai aí o pulmão também não consegue funcionar. Eventualmente o pulmão começa a receber o sangue que está armazenado e o coração não conseguiu empurrar para frente. Assim, o sangue vem todo do corpo, vai para o coração, depois vai para o pulmão. O pulmão limpa o sangue, volta para o coração e bombeia para o resto do corpo. O sangue que a gente usa no dia a dia, esse sangue que já foi oxigenado, já passou pelo pulmão. Se o coração não consegue empurrar esse sangue para frente, porque ele está fraco, começa a acumular e vai acumulando para trás. E o para trás é o pulmão. E a pessoa começa a ficar cansada. Então, às vezes, o paciente com insuficiência cardíaca tem um diagnóstico errado de asma, bronquite, pneumonia. E ele vai passando por várias pessoas, pânico. Eu já vi um paciente com insuficiência cardíaca grave, que estava sendo tratado como pânico, porque ele deitava, e quando ele deitava, ficava com falta de ar, porque o sangue que estava nas pernas voltava, o coração não aguentava, ele acordava assustado e foi tratado como pânico por coisa de 6 meses. Na verdade, estava acumulando líquido no pulmão. Exatamente. Ele estava afogando. A sensação de que ele estava afogando em ar ambiente. A descrição é perfeita. A pessoa fica afogada em ar ambiente. Que é impressionante, né, deputado? Tem esse caso dessa moça recentemente que teve um problema de arritmia. Aparentemente foi isso. Numa faculdade em São Paulo e faleceu. Porque acho que é muito difícil. Primeiro você perceber que a pessoa está tendo um infarto mesmo, né? Que ela está tendo um problema de coração, não necessariamente um infarto.
um problema de coração. E segundo, o que fazer, né? Eu não tenho, o senhor sabe o que fazer se você vê uma pessoa que está provavelmente tendo um infarto? Eu acho que seria bom se eles pudessem explicar primeiro o sistema né? arterial e a relação com o músculo cardíaco. Isso eu acho que não fica sempre claro para a gente poder acessar, porque eu queria fazer uma pergunta para o senhor. A apneia respiratória tem alguma coisa a ver com o funcionamento do sistema circulatório? Pode prejudicar tem sistema vascular? A apneia do sono. Apneia do sono. Mas só que isso vai ficar... Eu queria entender também, porque tem horas que vocês falam do sistema e do coração, né? Isso eu acho que seria interessante discriminar, né? Toda essa irrigação e o bombeamento, né? Isso eu acho que era interessante a gente entender. E aí melhor. Eu acho que entra a questão da pressão arterial, né? Quando se fala em irrigação. É totalmente interligado. Essa é a pressão arterial. Então, doutora... Mas o prefeito... Não, podemos. O coração é uma bomba de um sistema hidráulico. Tem o sistema de saída e o que volta é exatamente uma casa. Né? Então, quando a bomba funciona, ela irriga todos os tecidos. Tem algumas características. A bomba é uma bomba inteligente, extremamente inteligente, com sistemas de regulação próprio. E os vasos, os canos que saem pelo corpo também são inteligentes. Eles têm mecanismos de adaptação. Então, o vaso dilata, o vaso contrai. Então, em algumas situações ele tem que dilatar, em algumas ele tem que contrair. E esse ajuste é dinâmico o tempo inteiro. Então, a função do sangue, do coração, é empurrar o sangue para a periferia, para todos os órgãos. As veias retornam esse sangue para o coração, que oxigena novamente via circuito pulmonar e manda novamente, e a história se repete. A hipertensão arterial são alterações que acontecem no encanamento. Então, esse encanamento vai ficando duro, ou tem algumas alterações anatômicas, e a bomba não enxerga isso. A bomba continua querendo trabalhar normalmente numa artéria que tem um diâmetro, ou uma artéria que está fechada, não está adequadamente dilatada. Então, o que acontece quando você pega uma mangueira e reduz o diâmetro? O jato vai lá, a pressão aumenta. Exatamente o que acontece na vida da gente na experiência que a gente tem. Ou seja, a alteração das diâmetro, tudo isso tem a ver com a pressão. Isso é que determina quando você tira. Além da quantidade de. Então, você tem que ter uma série. Existe um volume de situações para gerar uma pressão e que o corpo brilhantemente manipula milhões de informações para manter a pressão adequada. Mas se você está dormindo, se você está acordado, a quantidade de líquido que você tem no corpo, quando à noite você levanta, está dormindo e levanta para ir ao banheiro, e se levantar, o corpo faz um volume de operações para ajustar um vaso que está numa situação de posição, está deitado, e ajustar isso para você levantar e ir ao banheiro. Ele tem que acelerar o coração, ajustar o diâmetro do vaso, e muitas vezes você levanta e fica meio tonto. É que não deu tempo ainda para esse ajuste. Então, este ajuste como um todo entre diâmetro das artérias, quantidade de líquido no circulante, que é sangue, e a atividade do coração, frequência, a força de contração, é que gera um ambiente de pressão que controla a gente. Isso acontece o tempo inteiro, isso é o tempo inteiro ajustado. Bom, olha, já que o senhor fez uma comparação com uma casa, né? Casa de máquina. Um bombeamento e a irrigação. Isso. Aí as águas residuárias, o sangue com todas as impurezas, volta para o coração. Não, alguma coisa volta, e aí ele vai oxigenar e vai fazer a purificação, a limpeza no pulmão. Do ponto de vista de CO2. Isso. Mas existem também outras substâncias que são o lixo que está no sangue, que o rim resolve, que o fígado resolve, metaboliza, excreta, prepara para excretar, passa no fígado, o fígado prepara, o rim excreta. Então, os sistemas, assim, a lavagem do sangue é feita pelo pulmão quanto ao CO2. Então, você pega o oxigênio, leva para o músculo, retira o CO2 do músculo, leva para o pulmão, e o pulmão devolve isso para o ambiente e troca para o oxigênio. Então, essa é uma parte
a parte do exercício, se a gente pudesse fazer uma analogia. Não, esse é um mecanismo normal de vida. De vida. O exercício ele vai agir em outra esfera, ele vai preparar um músculo cardíaco. Entendi. Ele vai deixar o músculo mais adaptado, a circulação, os vasos vão estar mais adaptados, começam a trabalhar melhor essa dilatação e essa contração. Você tem a circulação periférica melhora brutalmente, o teu metabolismo como um todo fica melhor, você perde peso, diminui a bomba, tem que trabalhar menos. Então tem uma série de coisas, mas o sistema como um todo é um ajuste entre bomba, frequência que a bomba bate, a força que ela contrai e os canos, que são artérias, e a quantidade de líquido que tem. Nós vamos agora para um rápido intervalo e eu queria saber o que fazer, como que a gente pode ter a noção de que aquela pessoa está tendo um evento no coração, né? Que nós que estamos do lado podemos fazer, a importância do desfibrilador, já que nós temos eventos elétricos que acontecem no coração e às vezes só um choque mesmo para resolver, mas isso daqui a pouco no próximo bloco. Saúde e Vida de hoje volta falando sobre infarto do miocárdio, na verdade, doenças do coração, né? Não só do infarto do miocárdio. E o deputado deixou no ar aqui, acabou não respondendo direito, doutor Ávila, sobre a apneia do sono. Aumentam os riscos aí de doenças cardiovasculares, né? Não tratar a apneia é um problema. Que é a apneia do sono, né? A apneia do sono é um evento na verdade, ele está sendo discutido clinicamente nos últimos 15 anos, talvez não tanto tempo, mas todo o instrumental da língua e base da língua, ela tem uma fragilidade, durante a noite todo esse aparelho vai para trás e o paciente não respira, ele tem obstrução mesmo. O doutor Bruno até falou no intervalo que parece estar sufocando, né, apertando o pescoço da pessoa. Ele acorda. Então, ele tem um nível de oxigenação adequado, esse nível cai, porque todo o aparelho da língua, da base da língua, fecha a glote e vai caindo a saturação de oxigênio, aí ele acorda. Quem está do lado de uma pessoa que tem apneia do sono sofre. Não, e sofre. Porque dá uma aflição enorme, porque a pessoa para de respirar. Mas ele não tem... toda vez que o mecanismo que existe é acordar. Ele acorda e volta todo o aparelho, ele contrai todo o aparelho e volta todo o aparelho da língua para a posição normal. E dorme outra vez. É horrível. E esse mecanismo acontece a noite inteira. Ele não tem consciência de que ele vem acordando, mas ele, ao mesmo tempo, ele não faz todas as fases do sono de maneira adequada. Então, ele tenta fazer sono profundo e acorda. Acorda. Isso aumenta a pressão, ele fica com sono durante o dia. A vida dessas pessoas realmente é catastrófica. E sobre o sistema cardiovascular, são pessoas que têm catecolamina jogada no sangue o tempo inteiro. Então, são pessoas que precisam reagir a sono, estão o tempo inteiro estressadas, hipertensos. Então, a apneia do sono é um item hoje de pesquisa intensiva na medicina cardiovascular. Apesar de é isso que eu ia falar, importante para a medicina cardiovascular. Tremendamente importante. E a questão de como perceber que a pessoa, né, está tendo um infarto ou está tendo algum problema do coração, o que a gente pode fazer? Quem está do lado? A história da massagem torácica, se você não tiver um desfibrilador, a importância do desfibrilador, eu lembrei do caso da menina da faculdade, se tivesse tomado uns choques mesmo com um desfibrilador, ela poderia ter aguentado até a chegada de uma ambulância, manter a massagem no coração, como fazer isso? Acho que um erro básico que nós temos aqui, um erro a nível nacional, é que nós não temos uma educação de regra em escolas, não temos uma educação comunitária para primeiros socorros. Porque boa parte depois que uma pessoa tem uma parada cardíaca, a cada minuto que passa, diminui em quase 10% ou mais a chance da pessoa recuperar. Então você imagina, a pessoa caiu e parou, se passar 10 minutos, 15 minutos e ninguém fizer nada, a chance dela se recuperar com o neurológico dela bom, funcionalmente bem, sem nenhuma sequela, diminui muito e fica muito pequena.
Então, idealmente, deveria ter um desfibrilador e pessoal preparado para usar em qualquer ambiente público de fácil acesso. Quando a pessoa tem uma parada cardíaca, seja por causa de uma arritmia ou seja por causa de um infarto do miocárdio, só vai recuperar com um choque mesmo. Não necessariamente, mas esses desfibriladores já são inteligentes. Você coloca, ele já identifica se é um ritmo que vai melhorar dando choque. Entendi. Ou se não vale a pena, ele já vai orientar. Ele mesmo orienta. Você coloca as placas. Quando você põe as placas, e ele já vai explicando. Tem português, tem tudo isso. Só que o maior erro, eu acho que a gente como população, a gente nunca investiu em educar todo mundo a fazer a massagem cardíaca. A massagem cardíaca é fundamental? Fundamental. Isso é muito importante. Mesmo para a pessoa, hoje, a cada 4 anos ou 5 anos, são revisadas as orientações de como fazer massagem cardíaca, de como atender a pessoa que tem uma parada cardíaca. Isso é uma coisa, a maior parte das orientações pode ser feita por pessoas comuns, sem treinamento nenhum. Se você encontrou uma pessoa na rua caída, a primeira coisa, claro, é tentar acordar a pessoa para ver se ela realmente está desacordada ou está dormindo, por alguma razão está deitada ali. Visto que a pessoa está desacordada, primeira coisa, antes mesmo de checar pulso, alguma coisa assim, é chamar ajuda. Você tem que chamar alguém, pedir para alguém ligar para uma ambulância, pedir para alguém, e a partir daí começar a atender a pessoa, ver se tem pulso, começar a reanimar. São coisas que a gente, como população, tem falha nisso. A gente aprender na escola isso, sim, né? No primário, no ginásio, pessoas que quando é criança já tem a capacidade de fazer uma massagem cardíaca. 14, 15 anos já tem? Já tem. Isso aí é uma coisa fácil de ensinar. Isso é uma coisa que, se a gente conseguisse, não sei se o doutor Ávila concorda, se a gente conseguisse fazer um curso de 1 dia por ano numa escola, nesse 1 dia, se metade das crianças conseguirem guardar qualquer coisa dali, até de identificar e chamar ajuda da forma correta, muitas vezes não iam se perder. Vida de colegas, vida de professores, vida de pais, pessoa que essa moça mesmo, se alguém tivesse alguma orientação, ela poderia ter sobrevivido, essa que teve um problema... Qualquer pessoa que tenha um mínimo de conhecimento apto para ajudar, numa hora de desespero vai poder usar isso. Então, se você tiver sempre pessoas em volta que possam... Interessante isso, deputado, de 1 dia por ano, você ter especialistas na escola ensinando esses adolescentes. São adolescentes, 13, 14 anos, acho que é uma idade já. Eu diria para você que isso é fundamental. Esse é um projeto que realmente devia ser pensado. Porque cuidar dos básicos de saúde. Eu concordo absolutamente com o Bruno. Acho que 14 anos está habilitado. Eu tenho um filho de 14 anos que trata uma parada cardíaca que não eu tenho um menino de 14 anos que eu acho que ele mataria também. Ele gosta, mas esse, especificamente meu filho, ele gosta, estuda e ele descreve para você o atendimento com uma facilidade tremenda. Eu vejo dificuldade na execução física disso, mas existem programas hoje de educação continuada por internet em que deveria ser obrigatório do ponto de vista curricular. Olha, você, doutor Robertinho, aqui, o aluno Robertinho, você tem a obrigação de entrar no site, você tem que fazer um login para mostrar que você está atualizado nisso. Porque daí você facilita a fazer. Claro. Então, você obrigar em que as pessoas acessem, todo mundo não entra no Facebook. Claro. Tá bom, mas você tem uma vez por ano que entrar e fazer ali os 15 minutinhos, que é suporte básico à saúde. É uma hemorragia, não precisamos pensar só em coração. Hemorragia, em vez de você pegar um pano para ficar limpando, põe o dedo, tampa, infecção, resolve-se depois. Um ataque epilético. Bom, o que faz? São coisas tão pequenas, e mesmo o médico que se estiver atendendo uma crise convulsiva, ele tem muito pouca coisa para fazer fora do ambiente hospitalar. É proteger o paciente, Então, não existem medidas muito mágica, mas são coisas que podem salvar uma vida. Identificar se aquilo realmente é uma parada, que às vezes é difícil, na dúvida, faça. A massagem. Se você tiver acesso, existe uma lei que determina em ambientes com determinado número de pessoas que mantenha esse desfibrilador. Se tiver desfibrilador, coloca ele analisa, se precisar ele cardioverte, ele faz o que for necessário. Mas se não tiver, não tem pulso, não responde, você não está respirando, faça. Porque de qualquer maneira você vai estar fazendo o sangue circular. Essa é uma coisa importante. Eu acho que fisicamente prover isso, escolas, eu não sei o quão factível. Não, mas eu acho que pode ser um programa que obriga você a entrar 15 minutos. A obrigação é da escola. Quem faz, eu não sei quem vai fazer. Alguém que tem estrutura para fazer isso. Mas a escola tem que ter
um flagzinho lá que você fala, ó, tem que entrar, tem que fazer, está aqui o material disposto para vocês, mas tem que entrar, o aluno tem que entrar e tem que ver como faz e responder 2 perguntinhas e acabou. Não pode ser tão distante da educação esse suporte básico. O senhor está com a palavra, 20 segundos para as considerações finais. Bom, eu agradeço muito aqui a oportunidade de estar com vocês. Acho que essa discussão é importante. Queria cumprimentar vocês de fazer isso aqui frequente. É muito importante isso para a população e surgem ideias como essas, de colocar uma coisa nova na educação e que possa suprir cuidados básicos de saúde na emergência. Eu acho muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada pela participação, suas considerações finais. Primeiro, obrigado por estar aqui, foi uma discussão ótima. E faço a palavra do Dr. Ávila minhas palavras. Eu acho que essa ideia de tentar incutir nas pessoas cada vez mais e mais cedo a ideia de prevenção à doença, prevenção à morte, até com essa discussão que surgiu aqui de uma forma interessante de cuidados básicos, ensinar a criança como se cuidar de acidente, como se cuidar para a vida futura, se alimentar, etc. Desde cedo, uma coisa interessantíssima para o adulto não virar um adulto doente. Que a ideia é pegar que ninguém nunca seja doente. Você tenta evitar que a pessoa seja doente ao invés de tratar a doença. E a criança já ter essas noções desse atendimento imediato, aí, do que ela pode fazer. Deputado, uma ideia fantástica essa que surgiu. Obrigada pela participação. A ideia fantástica é fazer o programa número 2. Boa ideia. Faltaram tantas perguntas a serem feitas. Olha, já fica a sugestão para a produção, né? Número 2 ou um curso. Já fica a sugestão aí para a produção, até para a gente, de repente, até mostrar como fazer uma massagem de uma maneira correta. Vamos ver se a gente consegue fazer isso, deputado. Já fica aqui a ideia. Obrigada pela participação, obrigada aos doutores aqui. Espero que você que esteja em casa tenha aprendido um pouco mais como a gente aprendeu, né, deputado? Uma aula fantástica. Como perceber, o que dá para fazer, como se cuidar. E agradeço a participação, agradeço a você que está assistindo. O Saúde de Vida de hoje fica por aqui. Nós temos um encontro num próximo programa. Até lá.